vamos poder crescer um pouquinho mais. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 16. Você não trouxe Bíblia, pega uma beira, uma carona na Bíblia do irmão. Você que não tem dinheiro, vai ter essa semana para comprar uma em nome de Jesus. Deus vai te dar. Se não, pede para Deus dar um presente, alguém vai te dar. Se você está sem Bíblia, cutuca o seu irmão. Falou, olha, eu não tenho Bíblia. Cutuca, só você que não tem. Não tem vergonha, meu irmão. De repente, ele é tocado por você e por Deus. Vai te dar uma domingo que vem. Cutuca, ele fala, eu não tenho Bíblia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: de modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado ou conhecido Cristo dessa forma. Agora já não o consideramos assim. Em outra versão, revista atualizada, diz: assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Amém? Oséias 6:3, repete comigo: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém? Quantos de verdade quer conhecer um pouco mais de Jesus nessa noite? Amém? Então nós precisamos fazer algo diferente. Nós precisamos orar para isso acontecer. Porque nós precisamos de revelação. A igreja tem que andar sobre revelação da palavra. E quem revela é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então nós precisamos entender essas coisas. E a igreja está precisando conhecer Jesus da maneira certa. Eu falo igreja de maneira geral, não estou só falando da nossa comunidade. Mas o Senhor tem nos trazido isso no coração para a gente ministrar para vocês. E eu creio que nós vamos crescer. Amém? Nós vamos conhecer, prosseguir em conhecer ao Senhor. E quando nós morrermos aí, não precisa mais conhecer. Amém? Porque nós vamos estar com Ele. Mas enquanto houver vida em nós, precisamos de conhecimento de Jesus. Precisamos prosseguir e alcançar o que Deus tem para mim e para você, como igreja e como pessoa individualmente. Então, fecha o teu olho, por favor, e põe a mão na sua mente. Se você ergueu a mão que você quer conhecer mais Jesus, você precisa fazer isso. Estou te pedindo uma obediência agora. Põe a mão na sua mente e fala assim: em nome de Jesus, todo bloqueio na minha mente vai sair agora, vai ser desbloqueado agora, em nome de Jesus. Toda cegueira espiritual vai cair por terra hoje, em nome de Jesus. Põe a mão no coração, fala assim: o meu coração é duro e orgulhoso, vai ser quebrado hoje, pelo conhecimento revelado da palavra de Deus, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Pai, eu te peço isso. Que eu possa me esconder atrás da tua presença. Que realmente eu diminua. E o Senhor cresça, o Senhor apareça, o Senhor ministre. E o Senhor tem liberdade de fazer como tu queres. Aqui está o papel onde eu pus no papel aquilo que o Senhor conversou comigo, que nós decidimos, através do Espírito Santo, colocar no papel. Mas faça a tua vontade nessa hora. Direciona essa palavra da maneira que haja revelação, salvação, libertação, mudança de 360 graus na vida das pessoas nessa noite, através da revelação do Espírito Santo. Que não seja apenas mais uma mensagem, que não seja um estudo, que não seja algo que precisa acontecer, não. Mas seja algo sobrenatural nessa noite. Uma revelação fresca do céu para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então nós vamos dar essa introdução, recapitulando domingo passado. Quem não estava aqui domingo passado, levanta a mão. Não pegou essa palavra. Amém. Então aproveito para pegar a introdução que nós falamos sobre um conhecimento que transforma e salva as vidas. Um conhecimento que nós devemos ter de Jesus, que leva à transformação de vida e leva à salvação de vidas. Então, diante desse versículo
16 de 2 Coríntios, capítulo 5, aqui nós podemos ver que tem dois tipos de conhecimento. O conhecimento humano, né, o conhecimento da carne, que o apóstolo Paulo diz assim: se antes conhecemos Cristo segundo a carne, então existe um conhecimento humano, um conhecimento segundo a carne. Pode abaixar só um pouquinho aqui, irmão, fazendo um favor. Obrigado. E aí, no final do versículo, ele diz assim: já agora não o conhecemos mais deste modo. Ou seja, não conhecemos mais do modo da carne. Mas conhecemos agora de um modo espiritual, de uma revelação de quem é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então nós falamos com conhecimento segundo a carne, é um conhecimento histórico. É um conhecimento religioso de quem foi Jesus. Conta-se a história que Jesus foi o Filho de Deus, que morreu na cruz. E você escuta isso como se fosse mais uma religião, ou mais um profeta, ou algum homem. Ou talvez você nem acredita nessa história, mas conhece a história. Eu digo que esse conhecimento racional, esse conhecimento humano, esse conhecimento carnal, por mais inteligente que você seja, não leva à transformação de vidas. Não gera mudança no caráter das pessoas, não gera mudança na família, não gera mudança em lugar nenhum na vida da pessoa. Mas existe o segundo tipo de conhecer a Deus, que é o conhecimento certo, é o conhecimento revelado, ou conhecimento espiritual. Esta é a forma certa de conhecer Jesus. Amém, irmãos? Então essa foi a introdução. Nós falamos que tem muitas pessoas que andaram com Jesus, conhecem muito de Jesus, mas não tem nada de Jesus. Nós citamos de um, quem lembra? O famoso Judas Iscariotes. Viveu com Jesus, andou com Jesus, dormiu com Jesus, mas não conheceu como devia conhecer, e não houve transformação e nem mudança na vida de Judas. Pelo contrário, ele continuou fazendo as coisas erradas, né? Ele roubou na tesouraria. Pega ela aqui, senão eu fico preocupado dela cair. Pode pegar ela aqui para mim. E todo mundo vai ficar olhando para ela, não vai olhar para mim. Será que ela cai ou não cai? Aí vocês perdem a palavra. Tá bom? Glória a Deus. Nós falamos também dos irmãos de Jesus. Os irmãos de carne dele. Nós citamos o versículo onde os irmãos escarneciam de Jesus. Falou: se você é o profeta aí, faz o seguinte. Vai lá para outros cantos e faz teus milagres para lá. Tirando sarro de Jesus. Então, muitas vezes você conhece Jesus racionalmente, na carne, historicamente, religiosamente, mas nunca houve transformação na sua vida. Mas o conhecimento que nós devemos ter é um conhecimento espiritual, um conhecimento revelado, que leva à transformação de vida. Nós precisamos conhecer, prosseguindo e conhecendo mais de Jesus Cristo. Amém? E a igreja está precisando disso, irmãos. Enquanto estava o louvor ali, anotei mais duas pessoas que, quando tem um conhecimento revelado, transforma a vida da pessoa. Uma pessoa que eu anotei aqui na mão, que estava no louvor, é Zaqueu. Zaqueu era um publicano, ladrão, roubava os impostos do próprio povo. Mas quando ele ouviu falar de Jesus, ele subiu numa árvore, porque ele sabia que o olhar de Jesus mudaria a história dele. E quando Jesus disse: Zaqueu, desce da árvore que eu vou jantar contigo, muitos religiosos que conheciam Jesus de ouvir falar simplesmente, religioso apenas, disse: quem é esse Jesus que vai comer na casa de um ladrão? Criticaram Jesus, mas Zaqueu teve um conhecimento revelado e houve salvação naquela vida. E ele disse: aqueles que eu roubei, eu quero restituir 4 vezes mais. Quando se conhece Jesus da maneira certa, a vida da pessoa nunca mais é a mesma. E é uma pergunta que não quer calar nessa noite e eu não consigo parar de falar, não vou esperar para o final, já vou falar. A tua vida tem tido transformação, meu irmão? Quanto tempo de crente você tem? A tua vida tem transformado para melhor? As pessoas têm visto a transformação na sua vida? Talvez você parou faz tempo. Você não evoluiu nada na tua vida espiritual. E não é um bom caráter. Não é um bom testemunho. Por quê? Porque parou na transformação. E a palavra entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas quando vem revelação, e nessa noite vai vir em nome de Jesus, vai mudar a sua vida.
Outra mulher, a pastora disse, uma mulher pecadora, uma mulher da vida. Podemos dizer uma prostituta, ela foi aos pés de Jesus, porque falou, se eu for lá, ela gastou tudo que ela tinha. Tudo que ela tinha, ela derramou aos pés do Senhor. Encontrou-se com Jesus. Aquilo para os religiosos, o que foi aquilo? Um desperdício. Esse dinheiro dava para sustentar um monte de pobres. Jesus falou, os pobres, vocês estão sempre com vocês. Mas a mim não. Ela me ungiu, porque eu vou morrer no lugar de vocês. Então, irmãos, quando a pessoa conhece Jesus, a transformação de vida acontece. Você precisa conhecer Jesus de fato, quem Ele é. Você precisa de fato conhecer o amor dEle. Porque aí vai transformar a sua vida, meu irmão. Tem muita transformação na Bíblia, mas também tem muitos que não deixaram se transformar. Teve o Simão o mágico. Ele abraçou o Evangelho junto com os discípulos e aceitou Jesus. A Bíblia diz que eles estavam junto com os discípulos, mas não houve transformação genuína dele, porque quando ele viu os apóstolos pôr a mão nas pessoas, e as pessoas eram cheias do Espírito Santo, e começavam a falar novas línguas, ele falou para Pedro, falou para os discípulos, quanto custa? Você não quer passar esse dom para mim pôr a mão para as pessoas, para ele ser cheio do Espírito Santo também? Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, falou, você está em fel de amargura, ô Simão. Você está precisando conhecer Jesus verdadeiramente quem Ele é, porque esse dom é de graça recebemos, de graça nós damos. Talvez você, irmão, está na igreja faz muito tempo. Talvez você é filha de pastor. Talvez você é filho de pastor. Talvez você está com 30 anos de igreja, sentando até com as nádegas afundadas. Mas não tem transformação nenhuma. Você precisa conhecer Jesus verdadeiramente quem Ele é. E nessa noite você vai conhecer, se você quiser, em nome de Jesus. A religião não te leva para o céu. Quem leva para o céu é Jesus Cristo. Nós precisamos conhecer esse Jesus, irmãos. Nós precisamos conhecer Jesus. O que nós estamos vendo na televisão e no Evangelho é somente as bênçãos e os milagres de Deus. Mas o que nós precisamos é conhecer o Deus do milagre, amém? Os milagres nós estamos vendo. Quantas pessoas libertas de vício nós temos na igreja? Quantos casamentos restaurados pelo Senhor? Quantas vidas prósperas o Senhor está prosperando? Então milagres está acontecendo. Quantas curas aconteceu neste lugar? Os milagres nós temos visto, irmão. Mas o que precisamos é conhecer o Deus do milagre. É conhecer Jesus Cristo na sua essência, quem Ele é. Ele não é simplesmente um profeta, que foi o maior dos profetas, não. Ele é o Filho de Deus encarnado, veio em carne, morou aqui na terra, mas Ele pagou um preço, morreu naquela cruz, derramou o seu sangue para que eu e você pudéssemos ter remissão dos nossos pecados. Precisamos dessa transformação. Eu quero que você abra para mim Mateus capítulo 7, e eu quero que todos abram, eu vou esperar você abrir. Sabe, irmãos, tem até pastores que estão pregando, mas não vai ver o Senhor. Tem muita gente fazendo milagre e não vai ver o Senhor. Mateus capítulo 7. Eu vou ler do 15. Vou ler até o 23 para terminar o contexto. Diz assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Fala assim: eu vou reconhecer pelos frutos, e não pelas obras em Deus. Amém. Seguindo o texto diz assim: pode alguém colher uvas de um espinheiro? Ou colher figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Fala assim: toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Eu termino agora. Assim, pelos seus frutos vocês o reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade
de meu Pai que estás no céu. 1 João 2,4 diz assim: aqueles que me conhecem, obedecem os meus mandamentos. Então o versículo aqui Jesus está dizendo, não aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a minha vontade. E aquele que faz a vontade do Pai é porque conhece quem é Ele. Aquele que me conhece, faz a minha vontade, cumpre os mandamentos, obedece a minha voz. É desse conhecimento que nós precisamos. Segue o texto dizendo: muitos me dirão naquele dia, no dia do juízo, quando Jesus vier buscar a sua igreja, diz: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Sai, capeta, em nome de Jesus. E não realizamos muitos milagres, Jesus? Então, Jesus vai dizer claramente, todo mundo repete comigo: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Irmãos, é muito sério isso. Tem muita gente que até experimenta milagre. Tem muita gente que até usado na autoridade do nome de Jesus e faz milagres, mas não vai ver o Senhor. Porque Deus não conhece essa pessoa. Porque não tem intimidade com essa pessoa. É mais ou menos assim, uma empresa de 500 ou 1000 funcionários. O dono de uma empresa de 1000 funcionários. Você acha que ele conhece o funcionário que trabalha lá na mão de obra braçal? Não. Mas esse funcionário conhece o patrão. Sabe que ele viajou para Miami naquele mês. Sabe que ele mora no Brooklyn, não sei na onde lá. Sabe o carro que ele tem. Sabe o nome da mulher, sabe o nome dos filhos, sabe tudo do dono. Mas o dono não sabe nada dele. É mais ou menos assim. É lógico que vamos guardar as devidas proporções. Tem muito crente que conhece Jesus porque ouve falar, está vindo na igreja. O pastor prega. Não, é legal, gosto dessa igreja, é bacana. Eles fazem até uma festa, dá até para dar uma dançadinha. É legal, estou gostando. Mas você conhece Jesus, meu irmão? Eu te pergunto, você conhece Jesus? A tua vida tem transformado? Você tem tido transformação de vida? A tua vida tem melhorado a cada dia? Você tem sido uma boa mulher a cada dia, um melhor homem a cada dia, um melhor esposo, um melhor homem de Deus, uma melhor mulher de Deus, uma jovem fiel a Deus, um jovem fiel a Deus? Você tem melhorado? Tem transformado a sua vida esse evangelho, esse Jesus Cristo? Não? Então você está precisando de uma revelação hoje, para que você comece a ser transformado, em nome de Jesus. Porque senão você pode cair nesse erro. Talvez você nunca expeliu o demônio, nunca falou nada. Você está pior do que esse. Esse aqui ainda tinha alguma coisinha que ele fez, né? Falou, eu ainda no teu nome eu fiz isso, fiz aquilo. Jesus falou, não te conheço. Talvez você vai falar, o que eu fiz? Ah, não fiz nada, então tá bom. Sabe, irmãos, vocês precisam entender nesta noite. Nós precisamos conhecer Jesus Cristo verdadeiramente quem Ele é. Ele não é simplesmente um profeta, Ele é o Filho do Deus vivo. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o único digno de adoração, o único que todo joelho vai ter que se dobrar, toda língua vai confessar que só Ele é Deus. Ele disse em Mateus 28:18, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu tenho autoridade para confessar o teu nome. Lá no céu, aqueles que me confessar na terra, eu confessarei o teu nome diante do meu Pai que estás nos céus. Ele é digno, Ele tem autoridade, Ele é o Todo-Poderoso, nele nós somos mais do que vencedor. É Ele que é a razão da nossa existência, irmãos. É Ele que nós precisamos conhecer, é Ele que eu preciso ter intimidade. É Ele que você precisa ter intimidade. É nele que você tem que se lançar, é para Ele que você tem que viver. É para Ele que você tem que se mover. É nele, através dele e por Ele. Efésios 4:6 diz: a um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos. O qual está sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Esse é o nosso Deus. Esse é o Senhor Jesus Cristo que nós precisamos conhecer. E as igrejas evangélicas, como eu disse, estão cheias de gente religiosa. O que eu mais tenho pregado aqui nessa igreja, nós não podemos ser religiosos, fazer da nossa religião uma religião à parte, não. Nós somos do Senhor Jesus Cristo, amém? Nós somos filhos de Deus, filhos do Deus Altíssimo.
pastor, aquele lá da casa de Zadok, que é mais doidão lá, o Luiz Hermínio. Ele estava fazendo uma ficha, não sei na onde, né? Nome, RG, CPF e tal, endereço, falou endereço, né? Religião. Chegou na região e falou, sou filho de Deus. Ele falou, não, mas religião. A moça perguntou, religião, qual religião? Eu sou filho de Deus, põe aí, filho de Deus. Ele falou, o senhor é crente? Não, eu sou filho de Deus. Ah, o senhor é cristão então. Moça, põe, filho de Deus. A minha religião é filho do Deus Altíssimo. Quantos filhos do Deus Altíssimo tem aqui nessa noite? Aquele que confessou o nome do Senhor Jesus Cristo nasceu de novo. E o meu pai chama-se Senhor Jesus Cristo. E eu sou filho dele. Eu tenho posse das heranças dele. Eu sou corredeiro com Cristo. Nosso irmão mais velho é Jesus Cristo. Nós somos corredeiros. Nós temos a herança que Deus tem. As promessas dessa palavra é para mim e é para você, os filhos. Amém, irmãos? Mas você precisa conhecer quem Jesus é, para poder desfrutar. Aleluia. 2 Timóteo 3,7, você não precisa abrir. Paulo escrevendo a Timóteo diz, olha, estas pessoas, tem muitas pessoas que estão aprendendo e jamais conseguem chegar ao pleno conhecimento da verdade. Tem muita gente na igreja assim. Está até aprendendo, está até escutando, mas nunca vai chegar ao pleno conhecimento da verdade. Por quê, irmãos? Está faltando ensino? Não. Está faltando Deus falar? Não. É porque a pessoa não se abre para a palavra entrar. Porque a religiosidade barra esse processo. Quando você entender que você tem que abrir para conhecer verdadeiramente quem Jesus é e obedecer os mandamentos, porque aquele que conhece, obedece. Então, se você não obedece, me perdoa, por favor, não fique bravo comigo, mas você não conhece Deus da maneira que você devia conhecer. Porque quem conhece, obedece, confia, se entrega. Amém? Aleluia. Eu te pergunto, as pessoas que estão próximas de você, têm visto a tua mudança? Hã? Já parou para pensar? Teu marido está vendo mudança em você, esposa? Com uma mulher sábia, submissa, que edifica a casa. Não vai cutucar ninguém agora, tá bom? A esposa se controla, que é só a vez do marido. Marido, será que eu posso perguntar para tua esposa que você é um homem de Deus, é o cabeça, que ora, que acorda, ela vê você orando de joelhos, à noite vê você orando de novo, ora na hora do almoço, será que ela pode ver que você é um homem de oração, um homem que está buscando, dando direção para sua casa, orando pelos seus filhos, trazendo a palavra de Deus para sua casa? Será que ela pode ver que você está sendo cada dia melhor nisso? Hã? Filho, você tem sido obediente aos seus pais? Ou você é rebelde? Eu já tenho 18 anos, eu faço o que eu quero. Ninguém manda em mim, nem líder, nem pastor, nem pai. Você não conhece Jesus. Porque há um mandamento que diz que nós devemos honrar o pai e a mãe. E está submissa às autoridades. Quem conhece, experimenta a transformação. Quem conhece Jesus da maneira que tem que ser conhecido, através da revelação, da maneira espiritual, muda as nossas vidas, irmão. Quantos aqui, pelo menos alguma vez na vida, já experimentou uma transformação quando você entregou sua vida para Jesus? Deixa eu ver. Pelo menos uma transformação. Pelo menos você fazia uma coisa, não faz mais. Pelo menos uma coisa. Glória a Deus. Bastante gente. Eu te pergunto, continua? Está continuando? Continua nessa transformação? Porque se parou, irmão, você está precisando conhecer Jesus novamente. Por que não? Vou perguntar. Você acha que nós, cristãos, somos mais cobrados na sociedade para ser uma boa conduta ou não? Hã? Quando o teu patrão fica sabendo que você é crente, fala, rapaz, você era crente 007, aqui eu não sabia, você era, né, aquele crente secreto. Não sabia que você era crente. Mas a partir do momento que ele fica sabendo, muda algumas coisas, não muda? Há uma cobrança maior ou não há? O que eles esperam de nós, cristãos? Que não roube ele, que não passe o cartão meia hora antes,
que não deixa o cartão para o outro, porque você tem que ir embora mais cedo para o teu amigo passar. Você não pegue coisas que é da empresa e leve para casa. Que você é uma pessoa confiável. Que você é uma pessoa dócil, mansa, ou não? Você acha que eles esperam ou não? É uma cobrança exagerada em cima de nós? Hã? Hã? Não? É uma cobrança exagerada em cima de nós ou não? Quando a pessoa sabe que você é. Mas tem gente que o patrão já sabe. Fala, esse aí é, mas não é. Né? Então, o fulano lá da tua igreja, nem vou lá. Mas a Bíblia diz, Jesus disse que quem precisa do médico é o doente. Aqui é uma enfermaria do Senhor, amém? É para cá que tem que vir. Aquele fulano é do... e ele vai ser transformado em nome de Jesus. As pessoas criticam. Mas eu quero te perguntar, por que há essa cobrança exagerada? Eu vou te dar a resposta que Deus compartilhou no meu coração. Porque o diabo é tão burro, que ele sabe que o evangelho transforma a vida das pessoas, porque ele sabe. Então ele fica jogando uma cobrança muito grande em cima de você. Mas na verdade, essa cobrança tem que fazer você mudar. Amém? Se você não lembra disso, o diabo está fazendo que as pessoas cutuquem você para você lembrar que você tem que ser diferente. Não para você ficar bravinho. Agora porque eu sou... Parece que piorou. Agora que eu sou crente... Para de resmungar, irmão. O diabo ele é tão burro que está te lembrando. Você tem que ser diferente. A Bíblia diz que você tem que ser o sal da terra. Você tem que ser a luz do mundo. Você é diferente. Amém? O mundo jaz em trevas. Mas quantos luzeiros do Senhor nós estamos aqui nessa noite? Você é diferente. Nós precisamos ser diferentes. Agora, eu te pergunto, a expectativa de Deus para o seu povo é que sejamos diferentes ou não? Que nós transformemos a cada dia ou não? Então vamos lá, Provérbios 4,18 diz assim, o justo, você não precisa abrir, eu vou ler para você, você vai decorar, olha aqui. O justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. De novo, mais e mais, até ser dia perfeito. Quem acorda cedo sabe disso. Quem acorda 5 horas da manhã, 5h30, 6 horas, está escurinho aí, a luz da aurora vai brilhando, o sol vai saindo, até a hora que chega a estralar, 33 graus. Aí é dia perfeito. A minha vida e a tua vida tem que ser assim, irmão. A expectativa de Deus é essa, que nós vamos transformando de glória em glória. Fala amém, irmãos. Deus também espera que você seja transformado a cada dia. Então nós temos que ser como a luz da aurora, mais e mais, mais e mais, transformação em cima de transformação, para podermos chegar à estatura perfeita do varão que é Jesus Cristo. Outro texto, Efésios 4:3 diz assim, até que todos, precisamos dessa transformação, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento, repete comigo, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varolinidade, vai irmão, mais alto, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Então nós estamos num processo de transformação, transformação de caráter, para chegarmos até a estatura de Cristo, até o seu tamanho de Cristo, amém? Mas não é na altura, é no caráter, na santidade, no amor, amém irmãos? É um processo, é uma transformação. Por isso que eu disse para vocês que a salvação não é um fato isolado, que um dia você entregou tua vida para Jesus, uma vez salvo, sempre salvo. É um processo. Quando você entrega a sua vida para Jesus, aí começa o processo da salvação. Aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. Aquele que não perseverar, não vai receber a coroa da vida. É um processo. Então Deus, a expectativa de Deus para nós, para mim, para você também é que tenha transformação diariamente. Temos que ser melhor a cada dia. E outro texto que fala de níveis, Você não precisa abrir Ezequiel 47, de 1 a 12, fala que tinha águas que davam, mostrava para o profeta, águas que davam nos artelhos. Mas tinha águas que davam nos joelhos. Fala de níveis, de transformação. Mas ainda existia água que dava nos lombos. Mas existem águas mais profundas. Eu quero ir para essas águas mais profundas. Nós precisamos transformar. Precisamos ir de glória em glória, de nível em nível. Precisamos de transformação na nossa vida, irmãos.
Há níveis que nós precisamos alcançar, você não pode parar. Pastor, eu tinha parado de fumar, mas agora eu voltei. Ah, irmão, você está voltando para trás. Você está esquecendo quem é Jesus. Pastor, eu tinha parado de beber, mas agora eu voltei. Mas voltei para valer, porque agora eu bebo para valer. Pastor, eu tinha parado de fornicar, mas agora eu estou fornicando, agora para valer. Está piorando em vez de transformar. Pastor, a minha boca era uma sujeira. Para não falar outras coisas. Eu tinha melhorado, mas agora parece que virou um chiqueiro. Agora eu não paro mais de falar besteira. Está piorando, irmãos. Eu era um marido amoroso, agora eu sou um cavalo, eu só dou coice. E está piorando em vez de melhorar. Eu era uma mulher dócil, agora eu sou aquela mulher rixosa que fica na cabeça do meu marido. Pim, 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 pim. Ele nem quer vir mais em casa, que tão rixosa que eu sou. Você está melhorando como, irmão? A palavra de Deus, quando a gente conhece Jesus Cristo, quanto mais a gente se aproxima dele, mais a gente quer ser semelhante a ele. Amém, irmãos? Você precisa transformar. Ah, mas eu nasci assim. Meus pais, a minha mãe era assim. Meu bisavô, meu tatara era também. Ah, para com isso, irmão. Isso aí não pega, não. Nem a mim, muito menos a Deus. Deus te dá toda a condição para você ser livre dessas maldições em nome de Jesus. Você precisa de transformação. Amém? Amém? Glória a Deus. Quantos homens e mulheres vão melhorar a partir de hoje, mais e mais? Fala assim, o conhecimento precisa ser progressivo. Oséias 6:3, texto que nós lemos no começo. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não pode parar, irmão. Se você caiu, pede perdão e fala que você não vai fazer mais isso para Deus. Mude o comportamento, a tua atitude, em nome de Jesus. Conhecer a Deus é um ato progressivo e contínuo, não pode ter parada. Se pararmos de avançarmos em Deus, nós não vamos alcançar o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Se você parar, o propósito de Deus para a tua vida não vai ser alcançado. Então você tem que entender que há um propósito de Deus para a sua vida. Amém? Olha aqui para mim. Olha aqui para mim, igreja. Há um propósito de Deus para a sua vida. Jeremias 29:11, Deus diz que eu tenho pensamentos de paz a teu respeito e não de mal, para dar o fim que você deseja, criatura abençoada de Deus. Deus tem pensamentos bons a teu respeito. Ele quer te abençoar. Mas você precisa se lançar a Ele, conhecer a Ele, buscar Ele. Você precisa desse conhecimento, porque há um propósito estabelecido na tua vida. Não adianta você conhecer de ouvir falar, senão nunca o propósito vai se cumprir na sua vida. Quantos creem que Deus tem um propósito com a sua vida? Não, eu sou fruto do acaso. Nasci lá, acho que nem Deus sabia que eu nasci. Irmão, não é verdade. Pastor, mas já sofri tanto nessa vida, não tem problema. Você está aqui hoje, Deus está te restaurando. Você já sofreu muito, mas você não precisa sofrer mais. Amém. Ai, pastor, vai acabar minhas lutas? Eu falo, não, mas você vai ser vitoriosa nela, em nome de Jesus. Amém, irmão? Essa é a garantia que nós temos nele. Você tem que entender essas coisas. A revelação, fala assim, a revelação só vem através do Espírito Santo de Deus. Então você precisa mais do que nunca buscar o batismo com o Espírito Santo. Buscar ser cheio do Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, vem e me pega. Me enche. Eu preciso. Sabe por quê? Senão fica mecanicamente e só na mente o conhecimento. Não desce para o coração, não gera mudança. Porque quem revela é o Espírito Santo. Se você não deixa ele entrar, não tem revelação. É por isso que 1 Coríntios 2,14, aquele texto que eu li, vou ler de novo para você, diz assim, ora, o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus. Repete comigo, o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque eles são loucura. É por isso que fala que nós é louco. É bíblico chamar você de louco. Seus loucos. Está aqui na Bíblia. O homem natural fala, é tudo louco. Ainda mais essa igreja que faz barulho. É louco. Louco por Jesus. Louco pela presença de Deus. E fale o que quiser da presença de Deus. Mas a presença de Deus está neste lugar. Quantos sentem a presença de Deus neste lugar?
Aleluia. Porque o Senhor habita aqui dentro. A presença de Deus está aqui. A palavra de Deus diz que o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas, mas habita no templo do Espírito Santo de Deus. Esse aqui é o templo do Espírito, ele habita aqui, ele habita aí. Então a presença de Deus está neste lugar. Aleluia. Homens e mulheres lavados e remidos no sangue de Jesus. E aí ele diz assim, o apóstolo Paulo, e eles não podem entender. Repete comigo, eles não podem entender. Às vezes você tem um marido, tem um namorado, tem uma namorada, que não é ainda, não entregou a vida para Jesus, ele não entende, irmão. Ele acha que isso é loucura. Ele fica pegando no seu pé, até te tirar da igreja, porque ele não quer vir para a igreja. Mas não vai conseguir, amém? Então por quê? Porque é loucura. Então o que você tem que fazer? Orar. Deus, converte. Toca no coração. Ou me livra em nome de Jesus. Você tem coragem de fazer essa oração, hein? Não vou perguntar, não. Mas por quê, irmão? Porque ele não entende. O apóstolo Paulo está falando, é loucura para eles. Eles não podem entender, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. E quem revela é o Espírito Santo de Deus. Quem revela é o Espírito Santo de Deus. Quer ver um exemplo, irmão? Pedro também andou com Jesus, conhecia Jesus, era o mais, mais atrevido dos discípulos. Falar alguma coisa, ele já se punha na frente e falava, né? Todo mundo assustou com Jesus andando por sobre o mar, achou que era um fantasma, mas ele falou, não tema, sou eu. Ele falou, se for o Senhor, manda eu. Ele vai, ele desce e anda, depois ele afoga. Ele era assim. O soldado veio fazer uma coisa, tirou a espada, cortou a orelha de Malco. Pedro era esse cara impossível. Conhecia Jesus, andava com Jesus. Mas quando Jesus foi preso, ele negou Jesus 3 vezes, com medo de morrer. Com medo de morrer, porque ele falou, se ele me confunde com que eu sou discípulo de Jesus, vão me matar igualzinho Jesus. O que ele fez? Negou Jesus 3 vezes. Teve uma vez que ele começou a falar umas coisas, não Jesus, você não vai morrer não. Jesus falou o que para ele? Arreda de Satanás, você não cogita das coisas do céu. Um homem que conhecia muito bem Jesus, andava com Jesus, dormia com Jesus, subiu no monte na transfiguração com Jesus. Mas negou. Mas não tinha um conhecimento que ainda precisava ter através do Espírito Santo. Mas depois, fala assim, mas depois do Pentecoste, esse homem mudou. Quando ele foi cheio do Espírito Santo, irmão, o Sinédrio pegou ele. Falou, se você continuar falando de Jesus, não vão te matar. Ele falou, não me importa mais. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas eu não paro mais de falar do amor de Jesus. Nem açoite, nem prisão. Nada parou Pedro, porque ele falou, não importa mais a minha vida, mas a vida de Deus em mim. Eu vou continuar pregando o Evangelho. E se tornou uma das colunas da igreja. Mudança, transformação. O conhecimento que ele tinha de Jesus, até de pessoalmente, não houve transformação. Mas quando veio o Espírito Santo, revelou a ele quem era o Filho de Deus. E aí nada mais impedia ele de agir no Espírito, de pregar com ousadia. E a primeira pregação desse homem converteu mais ou menos 3.000 almas. Um homem transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quantos quer ser transformado nessa noite pelo poder do Espírito Santo de Deus? Último texto, último não. Abre lá Filipenses capítulo 3. Quem está recebendo a palavra, fala amém. Quem está recebendo a palavra, fala amém. Glória a Deus, porque não adianta só ouvir, tem que receber, né, irmãos? Aqueles que recebem a palavra são abençoados por elas. Filipenses capítulo 3. Mais um homem que experimentou da transformação. O apóstolo Paulo, irmãos. Esse aqui foi uma transformação tremenda. No caminho de Damasco, quando ele se encontrou com Jesus, a vida desse homem mudou completamente. Olha só o que ele diz nesse texto. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado, igreja, com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus. Fala assim, nós que adoramos pelo Espírito de Deus. Aí ele continua dizendo que nos gloriamos em Cristo Jesus e não na lei. E não nas ordenanças da lei. Não na velha aliança. E não temos confiança alguma na carne. Fala assim, eu não posso confiar na carne. E aí ele continua dizendo, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu mais ainda. Por que ele fala?
Porque eu fui circuncidado ao 8º dia. Porque ele era judeu genuíno. Ele foi circuncidado ao 8º dia. Pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim. Eu sou um verdadeiro hebreu. Quanto à lei, ele era um fariseu. O que era um fariseu? Que cumpria a lei, risca. Quanto ao zelo, eu era um perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível, irmãos. Olha o que esse homem está falando. Se tem alguém para se gabar que pode falar que a religião é boa, ou que eu posso confiar no meu entendimento intelectual, porque ele era um cara estudado, intelectual, foi instruído aos pés de Gamaliel, ele era um homem sábio, ele era um homem religioso. Ele falou, se tem alguém que pode confiar na carne, na religião sou eu. Mas aí ele segue dizendo, mas o que para mim era lucro, todas essas coisas para ele era lucro. Mas agora passei a considerar como perda. Por causa de quem, irmãos? Oh, aleluia. Quando a gente conhece quem é Jesus Cristo, irmão, não tem lei, não tem dogma, não tem religião. É Jesus Cristo, nosso Senhor. E Paulo falou, olha, eu considero perda tudo que eu aprendi de religião, porque eu amo a Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, aleluia. Meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Fala assim, apóstolo Paulo, perdeu todas as coisas. E eu tenho uma surpresa para falar para você. Se você realmente é crente, filho de Deus verdadeiro, e quer conhecer Jesus Cristo, se prepara para perder. Ah, pastor, agora não volto mais mesmo nessa igreja. Porque quem é crente, filho de Deus, tem que perder a vida para poder ganhar a vida de Deus. Está tudo trocado hoje em dia. Mas Paulo diz, olha, eu considero perda tudo isso. Considero, olha o que ele diz ainda, eu as considero como esterco. O que serve esterco, irmão? Para nada, só para jogar no pé dos, estrume. Para poder ganhar a quem? A Cristo. E ser encontrado nele. Não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Jesus Cristo. Ele não baseava a fé dele na lei, mas em Jesus Cristo que ele aprendeu a ter uma revelação. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer, olha ele falando de novo, quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isto, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para o alvo, para alcançá-lo, aleluia, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Sabe, irmãos, esse homem nos dá uma lição de vida muito grande. Você não é religioso nem um pouquinho perto do apóstolo Paulo. Você não cumpre a tua religião de jeito nenhum como esse homem. Ele era irrepreensível na lei. Ele tinha as orações que ele fazia constantemente na sinagoga. Ele era judeu circuncidado na carne, no prepúcio, no 8º dia, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu, judeu. Que ele podia se gabar da lei, falar, eu acredito na lei de Moisés, vivo guardando o sábado, não como carne, não sei do que. Ele podia falar um monte de coisa, eu sou o homem irrepreensível na lei. Mas eu considero tudo isso perda, porque eu conheci a razão da minha vida, o Senhor Jesus Cristo, que o final da lei é Ele, e vivemos por Ele, através dEle, pela graça dEle, nós somos salvos. Para que um dia eu possa ser, no último dia também, assentar junto com o meu Deus, e no céu morar com Ele. É dessa transformação que você precisa, irmão. Vir à igreja não resolve só. Precisa vir, é melhor que você venha. Mas você precisa de transformação. Espero que você saia daqui transformado nessa noite, amém? Quanto mais você, estou terminando, concluindo agora. Amém, irmãos? Está vendo? Até o amém mais forte vocês falam agora. Sabe por que eu estou falando que estou concluindo? Você não, né, Pãozinho? Posso ir mais longe, irmão? Ai, glória a Deus. Quanto mais você conhece e tem intimidade com Deus, mais você vai ver que precisa de mudança. Sabia disso? Quanto mais você conhece Jesus, quanto mais você lê a palavra de Deus, quanto mais você tem intimidade com Deus, mais você vê que você precisa mudar. Quanto mais você conhece a Deus,
Quanto mais você conhece a santidade e o amor de Deus, mais você enxerga que precisa se arrepender e ser santo. Que é outra prova bíblica, né? Foi na última estudo que eu tive agora, anotei ali no meu escritório ali. Isaías 6. Isaías capítulo 6, versículos 5 e 6. O profeta Isaías. Um homem que já estava profetizando em nome de Deus. Um homem que já estava declarando para o povo de Israel se arrepender. Né? Ele começa a pegar pesado. Em Isaías capítulo 1, 2, 3, você vai ver o profeta pegando pesado contra o pecado. Vocês se afastaram de Deus. E ele chamando o povo a voltar-se ao Senhor. Mas no capítulo 6, ele tem uma visão da glória de Deus. E quando ele vê Deus, ele fala: meus olhos viram o Senhor. Olha, Deus, eu sou um homem de lábios impuros. E habito no meio de um povo de impuros lábios. Irmãos, esse homem era um profeta do Senhor. Um homem que estava combatendo o pecado, mas quando ele chegou a ter essa revelação de Deus, quando nós conhecemos a santidade e conhecemos esse Deus, irmãos, por mais santo que você seja, você fala: meu Deus, misericórdia, eu sou um verme de Jacó. Como Isaías disse, eu sou um homem de impuros lábios. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Irmãos, e era verdade. Ele era um homem de Deus? Era. Ele era um homem usado por Deus? Era. Ele era um profeta de Deus? Era. Mas quando nós chegamos perto e conhecemos a santidade e o amor de Deus, nós vemos que ainda há uma sujeira em nós, há pecado em nós. Falta ainda muita coisa para ser transformado e chegar no propósito de Deus. E ele diz: Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um homem de impuros lábios. Mas o Senhor disse para ele: não tem problema, porque você está me conhecendo mais. Toma, pegou a tenaz e a brasa do altar e queimou os lábios dele e purificou a boca dele. Quantos quer ser queimado nessa noite para sair daqui purificado pelo Senhor? Você precisa desse conhecimento, meu irmão. Você precisa conhecer verdadeiramente quem é Jesus. Quanto mais você conhece a Deus, você decide morrer para você e passa a viver para Ele. Amém? Quanto mais você tem de Deus, repete comigo essa frase: quanto mais eu tenho de Deus, menos eu vou ter de mim mesmo. Amém? Está preparado para isso? De verdade? Mateus 16, 24 diz: se alguém quiser vir até mim, negue-se a si mesmo. Está preparado para negar você mesmo? Está preparado para negar os bailão? Está preparado para negar as cachaçadas? Está para negar as tuas vontades do teu umbigo, satisfazer só as tuas vontades? Tá, irmão. Negue-se a si mesmo. Pegue a cruz e siga-me. Quem conhece Jesus, anda nessa verdade, obedece a palavra. Olha outro texto, Mateus 10, 39. Quem quer achar, ou quem acha a vida, vai fazer o quê? Vai perder. Ah, agora eu encontrei a vida, estou vivendo, estou ganhando bem, vou gozar a vida, os prazeres da vida agora. Quando você acha essa vida, o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Você acabou de perder. Está preparado para perder, irmão? Ninguém ergueu a mão. Que legal. Glória a Deus. Vou começar de novo. Vamos lá. 2 Coríntios 5,16. Está chovendo mesmo? Então vamos ficar mais um tempo aqui. Irmão, vocês estão preparados? Eu estou. Sou o primeiro a levantar a mão. Se eu tiver que perder mais, eu vou perder mais. Não tem problema, porque eu vou ganhar Cristo. Aleluia. Eu vou ganhar a salvação. Todo aquele que conhece a Deus e tem intimidade com Ele, não teme as más notícias. Fala assim: quem conhece a Deus, de verdade, não teme as más notícias. Não fica apavorado, mediante as tempestades. Quem crê, fala amém. Amém. Aleluia. Abacuque 3,17. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que na vide não haja fruto, no campo não haja alimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Eu não temo as más notícias, irmãos. Quem conhece Jesus, sabe que no momento certo, Ele é o socorro bem presente na hora da nossa tribulação, aleluia. Quem conhece a Deus está seguro, irmãos.
Ai, o mundo vai acabar em 2012, está chegando, você morreu de medo e já está passando. Quem conhece a Jesus não teme as más notícias. Amém, irmãos? Quanto mais você conhece a Deus, mais no esconderijo do Altíssimo você habita. Aleluia. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Onipotente descansará. Diz ao Senhor, meu rochedo, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Aleluia. Pode vir peste perniciosa, irmãos, mas eu estou seguro porque eu conheço esse Deus. Eu conheço quem é Jesus. Aleluia. Se ele estiver no teu barco, não vai afundar. E se o barco afundar, você vai andar por sobre as águas, porque ele é fiel. É assim que você tem que entender, irmãos. Quem conhece a Jesus dessa forma, vive feliz mediante as lutas, mediante ao desemprego, mediante uma doença, mediante uma cirurgia. Nós não tememos, porque nós somos do Senhor Jesus Cristo. Eu conheço esse Deus. As ovelhas conhecem a voz do pastor. Amém, irmãos? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Que o nosso Pai Celestial te ajude a prosseguir na revelação do Filho dele. Você precisa conhecer Jesus, que transforme a sua vida, irmão. Talvez hoje é o dia que Deus preparou para você. Seja um dia de você falar, chega de religiosidade. Chega de só fazer visita nessa igreja. Eu vou ser membro desta igreja. No próximo curso de integração eu estarei lá, porque eu quero compromisso com esse Deus. Eu não quero mais ser um crente meia boca, mas eu quero ser um filho de Deus verdadeiro, que corre o sangue de Jesus Cristo nas nossas veias. Eu vou vencer o vício, eu vou vencer as drogas, eu vou vencer o pecado, eu vou vencer em nome de Jesus, porque eu conheço quem é Jesus. Rabaxê cantará, labaxê, levará.